Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. E fala aqui com vocês, é o Magui. Eu estou aqui na companhia do Digníssimo Doutor Angel e vamos dar aqui algumas opiniões e comentários, só que dessa vez aqui relacionado à inteligência artificial. Já faz um tempinho que a gente não fala sobre esse assunto aqui no canal, e aqui neste caso, mais especificamente, se trata basicamente sobre um estudo feito recentemente do MIT. E o MIT ele fez um estudo, vai estar tudo bonitinho na página oficial, no link oficial que a gente sempre deixa nos comentários fixados, relacionado a esse tipo de assunto. Porque o que acontece? Só resumindo, tá? A gente não vai entrar em detalhes técnicos sobre esse estudo em si, mas falar sobre o impacto que isso pode causar, que basicamente, resumindo, eles fizeram um estudo onde um grupo de pessoas que tinha a possibilidade de usar a inteligência artificial identificou que basicamente a maior parte do conteúdo dessas pessoas era feita por IA. Eles não tiveram capacidade de estudar, de entender, resolver problemas ou, resumidamente, botar o cérebro para funcionar. Enquanto a outra parte não tinha acesso a ferramentas de IA, teve ali um desempenho muito melhor em comparação a eles, porque eles colocaram o cérebro para funcionar, eles pensaram, botaram a criatividade para funcionar e diversos outros fatores que o estudo aborda. E a gente gostaria, né, de dar algumas visões sobre isso. E eu gostaria, antes de passar a palavra por Dutra, já passar aqui a minha, que eu concordo demais com esse estudo, e é por isso que eu já venho conversando com o Dutra há um certo tempo, que eu acho que vai ter algum tipo de regulamentação das IAs, gostando ou não, justamente por conta dessas questões de vários estudos surgindo, apontando essa questão de inteligência humana com relação às inteligências artificiais. Por quê? Porque eu também estou vendo que diversas pessoas estão usando a inteligência artificial de maneira totalmente errada. Muitas pessoas, por exemplo, querem resolver algum tipo de problema e sequer pensam em como solucionar esse tipo de problema. Simplesmente pega, coloca na inteligência artificial e pede a solução desse problema. E às vezes pode dar um outro problema, pode bugar, pode dar um erro, isso normalmente em programação, mas pode se expandir para diversas outras áreas. Por isso você às vezes quer fazer alguma coisa, e você simplesmente não pensa, não bota o cérebro para funcionar com relação a essa coisa que é muito simples. Para vocês terem uma ideia, no X, lá o antigo Twitter, tá tendo até mesmo uma zombação em comparação não, em relação às pessoas que usam o Grok para respostas em outros posts de usuários. Tem até uns memes que o pessoal criou de imagens. Se eu conseguir essas imagens, vai estar passando na tela nesse momento para vocês, que é, por exemplo, tem um post falando sobre uma notícia, falando sobre algum assunto, falando sobre alguma coisa em específico. E aí tem usuários que vão nesse post, né, nesse tweet, vão nos comentários e marcam @Grok e perguntam: Grok, isso é real? Grok, isso é verdadeiro? Grok, qual a fonte dessa notícia? Grok, é não sei o que, não sei o que, não sei o que, do Grok. E muitas das vezes, tá? Muitas das vezes mesmo, é algo tão óbvio, é algo tão lógico, é algo tão na cara que as pessoas que viram outras pessoas, outros usuários, perguntando algo tão óbvio pro Grok, pra inteligência artificial do Grok lá, perguntando, sei lá, this is real, isso é verdade, isso é real, que virou zombação, virou zoeira, virou bobagem. E aí criaram esses memes de pessoas que às vezes são meio, pelo menos ali nos memes, são meio boas, né? Você percebe que na imagem dos memes, são meio pessoas meio lelé da cuca, que simplesmente não têm a capacidade de botar o cérebro para funcionar, ou pelo menos ter ali uma capacidade mental de entender algo que é óbvio, algo que é lógico, e simplesmente recorre a uma inteligência artificial que muitas vezes não pode te responder corretamente. Se for uma notícia recente, não vai estar no banco de dados da IA para poder te responder. Se for algo que não tem uma capacidade de estar ali com relação à inteligência artificial, ela também não vai saber te responder. Então, são diversas nuances que acabam voltando para essa questão de inteligência humana em comparação ao uso da inteligência artificial, e que esse estudo do MIT basicamente comprovou, colocando esses grupos de pessoas, onde uma tem um acesso à inteligência artificial e a outra não, e a outra que não teve um desempenho extremamente melhor. E aí eu pergunto para vocês, pergunto pro Dutra, será que no futuro as pessoas que souberem utilizar inteligência artificial da maneira correta, onde você cria os problemas, onde você desenvolve, onde você faz todo o processo criativo, você procura solucionar os problemas, mas quando você empaca, você tá bloqueado, você encontrou um erro que você procurou e não deu jeito, não deu sucesso, ou você quer a ajuda da IA para resolver outras coisas enquanto você faz algumas outras,
aí sim vale a pena. E não simplesmente você se deparar com o problema e já perguntar para IA resolver na hora, instantaneamente. Onde que vai estar o seu processo criativo ali naquele momento, onde que vai estar essa solução de problemas, onde que o seu cérebro vai estar funcionando corretamente, perfeitamente, e coisas semelhantes, né? Pelo menos penso eu. Assim, o uso correto da IA como uma ferramenta, um assistente, e poder te auxiliar enquanto você foca em outras coisas e faz outras coisas de maneira mais eficaz, de maneira mais prática, e não querer substituir completamente o seu processo criativo, por exemplo. Pelo menos na minha visão. O que você pensa sobre isso daí, Oduto? Sobre esse estudo e tudo que pode vir aí futuramente? Bom, Mago, cara, eu concordo com você, e provavelmente isso irá acontecer, de uma regulamentação ou algo do tipo. Porém, recentemente lá no começo de junho, se eu não estiver errado, eu tive uma aula onde que a professora até acabou dando essa ideia de um mini debate sobre inteligência artificial, e o tema que caiu para mim debater com meus colegas foi exatamente educação com inteligência artificial, onde a pessoa utilizaria a inteligência artificial para o aprendizado, né? E um dos principais argumentos da galera era que a inteligência artificial estava retardando as nossas crianças, né, os nossos adolescentes, o povo em geral. Exatamente porque eles estavam perguntando qualquer coisa, minando, assim, o senso criativo, né, a parte de criação ou de desenvolvimento, onde a pessoa ela deixava de pensar para que realmente resolvesse seus problemas ou até mesmo criar alguma coisa nova. Em vez de utilizar ela como uma ferramenta, estavam utilizando ela como algo mais específico. E bom, como é uma coisa que não acaba retardando as pessoas por elas não saberem utilizar, já que é uma ferramenta, repito, uma ferramenta. Então, deixar de ser independente, né? É algo que a gente já era. Então, tipo, a pessoa normal, ela normal, eu digo no sentido que antes dos LLMs pegarem força, a galera não utilizava. Então, aí acabava tendo aquele senso de criatividade, senso de tentar resolver os problemas sem a utilização do outro, ou até mesmo utilizando um coleguinha para debater essas ideias, tentar juntar todas as ideias e tudo mais. Assim como qualquer coisa. A gente, na programação, como eu sou dessa área, a gente fica até brincando que a gente precisa ter um pato perto do computador. Porque quando a gente está com um problema, a gente começa a falar o problema pro pato e o pato já dá a solução pra gente. Ah, mas o pato não fala. Exatamente. Quando você explica um problema para alguém, você encontra a solução. Quantas vezes o Mago é testemunha, eu já fiz isso várias vezes, eu falei, Mago, eu tô com um problema, não sei na onde. Eu terminava de falar para ele, eu falava, ia ser a solução. Por quê? Porque quando você explica o problema para alguém, a solução vem na tua mente direta, entendeu? E assim, é a mesma coisa com a inteligência artificial. Se você saber utilizar ela, você saber tanto a engenharia de prompt, que o pessoal até fala, pô, mas engenharia de prompt é pra quê? Engenharia de prompt, cara, é exatamente, literalmente, a mesma coisa que você explicar para um computador como que é o seu problema, né? Às vezes, você mesmo perguntar para uma pessoa, ou falando do jeito normal, você consegue até explicar melhor para uma pessoa de formas abstratas do que para um computador, já que o computador você precisa ser muito mais detalhista e, tipo, fazer uma engenharia top de prompt exatamente para conseguir explicar para o computador esse problema. Mas, se as pessoas utilizando inteligência artificial, elas estão ficando mais burras, vamos dizer assim, por causa que eles estão ficando dependentes, é a mesma coisa que você querer deixar a pessoa não com uma muleta, né? Vamos dizer assim, a pessoa geralmente quando tá com uma muleta, ela usa a muleta para ajudar ela a caminhar. Então, se ela fosse utilizar isso como uma muleta, seria muito bom. Porém, as pessoas estão utilizando, vamos só fazendo umas metáforas aqui só para vocês entenderem, tá bom? Seria como se fosse uma cadeira de rodas. A pessoa está sentada na cadeira de rodas, ela só se movimenta se utilizar a inteligência artificial. Tanto que estava tendo esses tempos atrás, uns tempinhos atrás, tanto que no começo, né? Até os presentes dias, né? A galera fica falando
que, ah, hoje vai chover, vou perguntar para a inteligência artificial. Ah, em vez de ver no Google, ou até mesmo no jornal, sei lá, no clima do seu celular, não. O cara perguntava para inteligência artificial. Assim foi com a Alexa, assim também tá sendo com inteligência artificial, ou até mesmo, pô, tô com uma dúvida, pô, quanto que é 2 mais 2? A pessoa, em vez de ela fazer a conta, não, ela vai lá e vai perguntar pra inteligência artificial. Isso aí realmente vai retardar as pessoas. Porém, é questão de você querer saber fazer as coisas, né? Aprender e tudo mais. E, cara, é como uma vez eu vou dizer assim, né? Um filósofo disse, né? Só sei que nada sei. Então, o benefício do ser humano é que ele não sabe tudo. Só que também, ao mesmo tempo que ele não sabe tudo, ele vai ter um conhecimento, entendeu? E a inteligência artificial geralmente ela é focada para alguma coisa específica. Tanto que a galera faz aquelas listinhas de inteligência artificial onde o chat GPT é legal para ideias, o Jasper é bom para texto e tudo mais. Porque exatamente, os LLMs eles não são generalistas. Ainda hoje no mundo não existe uma AGI, que seria uma inteligência artificial geral. Por quê? Porque se fosse fazer isso aí, era literalmente arrancar o cérebro de alguém, entendeu? E utilizar como uma inteligência artificial. Então, você querer deixar de utilizá-la como uma ferramenta, mas sim utilizando ela como uma dependência, deixa você realmente retardada, vamos dizer assim, no sentido do não literal da palavra, né? Não falando que você vai ficar retardado por causa disso, mas sim que vai retardar a tua mente. Você não vai ficar com aquela, você não vai querer ter a necessidade de pensar. Então, consequentemente, vai ser algo que vai, vamos dizer, inferiorizar a sua inteligência, já que você não vai acabar querendo pesquisar. É a mesma coisa quando tava tendo esse boom de inteligência dos celulares, entendeu? Por quê? A galera que ficava muito tempo no TikTok, essas coisas, acabava não estudando, consequentemente também pegava um pouco menos inteligente. Tanto que a galera tá falando, QI, não sei o que, tava diminuído referente dos seus pais e tudo mais, exatamente por esse fator. Só que aquela, né? O QI pode não ser um parâmetro que realmente vá ser algo que você vai demonstrar que a pessoa é mais inteligente que você. Só que, querendo ou não, quando a gente faz uma pesquisa onde as pessoas que não estão utilizando a inteligência artificial com as pessoas que estão utilizando a inteligência artificial, elas estão respondendo coisas erradas, ou até mesmo elas não estão tendo a capacidade de desenvolver de forma clara alguma coisa, é porque as pessoas estão ficando dependentes. E isso é algo preocupante. Porém, todavia, como eu disse, utilizar ela como uma ferramenta é um benefício, porém você não pode ficar dependente dela. E, cara, foi até mesmo interessante você falar sobre essa questão das aulas, né? Que você deu de exemplo aí da sua aula que vocês tiveram, que realmente é algo que tá lá nesse relatório do MIT, que eu falei, né? Que a gente não entra muito nesses detalhes técnicos, mas dar a nossa visão, nossa opinião sobre isso. Mas, só trazendo um desses detalhes técnicos com relação ao relatório, esse estudo do MIT com o uso das inteligências artificiais, que foi justamente sobre esse uso no meio acadêmico, no meio de aulas, por exemplo. Porque o que acontece, pelo menos na minha interpretação? Imagina você, professor, passar um trabalho para os seus alunos com o intuito de passar conhecimento, deles buscarem conhecimento e deles aprenderem cada vez mais, aplicando esse conhecimento ao realizar pesquisas, ao realizar descobertas e ao pesquisar a fundo sobre determinados assuntos. Você vai pesquisar sobre o descobrimento do Brasil, eventualmente você vai descobrir sobre a vida do Pedro Álvares Cabral, você vai descobrir sobre as outras colônias portuguesas, você vai descobrir sobre diversos outros assuntos quando você passa esse tipo de assunto para os seus alunos no meio acadêmico. E aí, nesse estudo do MIT, nesse relatório dele sobre esse uso exagerado das inteligências artificiais de forma errada e não como ferramenta, mas ali substituindo por completo a inteligência humana para questões de conhecimento, mostrou que nessas situações, igual o Dutra falou, aconteceria
que ele simplesmente não aplicaria o conhecimento. Ele pegaria, por exemplo, eu vou passar para os meus alunos que eu quero um trabalho é, falando sobre a descoberta do Brasil. Ponto. É esse o trabalho, poderia passar outras informações. Vai ter uns que vai pesquisar a fundo, vai pesquisar na internet, vai ver vídeos, vai ler, e outros simplesmente iriam pegar e pedir para o ChatGPT gerar um relatório e gerar um trabalho com o cabeçalho e tudo bonitinho, com as normas, tudo certinho. Ele aprendeu alguma coisa? Não. Enquanto os outros que pesquisaram, que leram informações, que tiveram conhecimento sobre o que estava acontecendo, eles podem até mesmo fazer palestra. Eles podem ir lá na frente da sala e palestrar sobre o assunto. Fazer uma palestra ali para a turma. Enquanto os outros que pesquisaram sobre isso, uma inteligência artificial, um chat GPT da vida, não têm conhecimento sobre aquilo. Não sabem em que ano foi descoberto o Brasil, não sabem quem descobriu o Brasil, não sabem diversas outras informações sobre o trabalho que foi passado para esses alunos ali no meio acadêmico. Essa é uma diferença que o MIT entendeu, né? Ele conseguiu obter esses resultados por meio desses estudos e que realmente, pelo menos também na minha interpretação, eu vejo algo como que vai impactar bastante no meio acadêmico. E eles percebendo isso, eles falaram que vai ser suspenso, pelo menos até o momento da data de gravação desse vídeo, estaria, né, suspenso no meio acadêmico o uso da inteligência artificial. E eu creio que seja tanto na parte dos professores quanto na parte dos alunos. Só que, na parte dos professores, daí é até mesmo para entender. O professor já é formado, doutorado, bacharel, enfim. O professor ele tem todo o conhecimento ali possível para repassar para os seus alunos. Ele pode facilmente, tranquilamente, utilizar a inteligência artificial para ajudar ele a construir o escopo ali de funções, né? O escopo, não funções, é que eu não sou professor e eu não vou saber explicar, né? Ele é o seu planejamento de aula, digamos assim. A inteligência artificial poderia ser uma ferramenta no auxílio do professor para criar todo o planejamento de um mês de aula, por exemplo. Porque ele tem diversas salas de aula, ele tem diversas turmas e ele tem que sempre gerenciar cada turma com cada tipo de conteúdo. Às vezes é turma de mais jovens, é turma que alunos mais velhos, e são conteúdos diferentes. E aí, com a inteligência artificial, ele passa, olha só, eu tenho isso daqui, eu vou passar esse tipo de conteúdo para esse tipo de aluno, eles têm tanta idade, em tal semestre, em tal tipo de conteúdo, e eu quero que você me ajude a criar um planejamento com tudo que eu te passei, por pelo menos uma semana. E ele vai te criar ali, provavelmente, uma tabela de Excel ou coisa semelhante, como o professor utiliza, e ali vai te ajudar tranquilamente. O professor vai retardar ali a sua inteligência? Não, porque ele já tem todo o conhecimento possível ali e ele não está substituindo o que ele já faria naturalmente, não. Ele está auxiliando ele na criação, porque foi ele que passou os conteúdos para o ChatGPT, foi ele que falou que ele queria criar, é ele que está determinando o que ele quer repassar aos alunos, é ele que vai chegar na frente da sala de aula e vai ter o contato humano com os alunos para passar os conhecimentos e responder dúvidas que uma inteligência artificial dificilmente teria esse contato humano para auxiliar outras pessoas. Então, existe uma grande diferença, enquanto um aluno que simplesmente pegaria algo e não leria, não estudaria, só pediria para uma inteligência artificial, seria um resultado completamente diferente. E isso a gente vai ver aí futuramente, ao decorrer do tempo, com a tendência das inteligências artificiais ficando cada vez mais presente no cotidiano, né? Enfim, a gente vai ter que acompanhar o desenvolvimento e o upgrade, né, das IAs. Enfim, espero que vocês tenham gostado da sua audiência e até a próxima.